Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. São José Almeida, Sónia Sapage, Helena Pereira. Eu sou a Ana Sá Lopes e este é o Poder Público. Esta semana foi publicada a sondagem Público RTP Universidade Católica, que dá Marcelo a vencer com 68%, a uma enorme distância dos outros candidatos. Em segundo, Ana Gomes com 13%, segue-se André Ventura com 7%, Marisa Matias e João Ferreira empatados com 5% e Tiago Maian, o candidato da Iniciativa Liberal, com 1%. São José Almeida, esta sondagem surpreende-te de alguma maneira? não. Penso que a sondagem confirma a tendência que tem sido manifestada nas outras sondagens. O que é que esta sondagem tem de novo, apesar de tudo? O presidente da República atual e agora já candidato tem uma percentagem ligeiramente maior que tem tido nas últimas sondagens. Isto também pode ser o efeito do anúncio da candidatura. E como o público explicava no tratamento desta sondagem, e aqui já dissemos algumas vezes, os presidentes incumbentes, não é? Os presidentes que se recandidatam, partem sempre no início das campanhas com uma percentagem nas sondagens mais elevada do que aquela que depois se verifica na prática. De qualquer forma, tudo indica que Marcelo Rebelo de Sousa vai ter uma percentagem maior que na primeira eleição, o que também é normal, e que poderá ficar na casa dos 60%, o que é bom, não é? Creio que ele foi eleito com 53, 52, depois 53 foi o primeiro do Cavaco, é isso. Quanto aos outros candidatos, confirma-se a tendência. Ana Gomes, noutras sondagens já teve uma percentagem mais alta, agora tem mais baixa. Pode ser efeito de algum ruído na campanha dela que tem existido, sobre declarações que podem ser mais polémicas, aquela polémica à volta da vacina pode ter causado algum desgaste. Ventura mantém mais ou menos, noutras sondagens aparece com 8%, mantém-se abaixo dos 10%. Marisa Matias confirma que vai ter um resultado cerca de metade ou menos do que teve nas outras, pode ser o efeito do desgaste também da imagem de ser mais uma vez candidata. João Ferreira parece ir salvar a honra do PC, não com grande resultado, mas pelo menos mais do que Edgar Silva teve. E penso que de resto esta sondagem é dentro da tendência de que tem estado a desenhar-se. Sónia Sapage, São José já falou aqui da Marisa Matias, que de facto aparece neste estudo com metade do resultado que teve há 5 anos. Como é que podemos explicar isto? O desgaste da imagem, a São José falava no desgaste da imagem, nós temos aqui também o voto do Bloco no orçamento. Será que isso conta? Eu acrescentava uma terceira questão, na minha opinião, que é diferente dessas todas e que tem a ver com a nossa sondagem. Eu também não a tinha visto ainda refletida em nenhuma outra e para mim é a grande surpresa também. Eu acho que há 5 anos o atual presidente não entrava no eleitorado do Bloco. Eu não estou a ver muitos eleitores do Bloco a assumirem que votariam Marcelo há 5 anos. Pelo menos não tenho esses dados presentes e para mim foi de facto uma surpresa ele surgir agora como preferido em vários partidos, incluindo no Bloco de Esquerda. Ele é o preferido de... E no PCP também é engraçado. O PCP Sim, também no PCP. Em vários. Ele é o preferido, de facto. Mas neste caso, o facto de Marcelo Rebelo de Sousa ser preferido de 28% de candidatos de eleitores do Bloco, é óbvio que isto também tem impacto no resultado da Marisa. Aliás, se nós juntarmos os 28% de Marcelo Rebelo de Sousa e os 17% de Ana Gomes, são 45% dos inquiridos que dizem que votam no Bloco de Esquerda a não escolher a candidata que o Bloco de Esquerda escolheu.
A Marisa Matias só é preferida de 13%. Eu acho que isto, Ana, também ajuda um bocadinho a explicar essa aparente descida dela de terceiro lugar para quarto e, sobretudo, de percentagem, ao nível da percentagem. Helena Pereira, Marcelo quase chega aos números de Soares na sondagem, embora a São José Almeida aqui referiu bem que necessariamente a sondagem não refletirá o resultado final e, aliás, o nosso trabalho explica como os números vêm a diminuir até se chegar ao dia da votação, mas o próprio Marcelo fez os possíveis para afastar o fantasma dos 70% do Soares, pelo menos nesta última entrevista que deu à SIC, dizendo que o currículo de Soares leva sempre uma abada. Eu adorei a expressão, portanto é por isso que aqui a repito. É um prazer de linguagem, mas fez sentido ou fazia sentido que o CDS não apoiasse Marcelo, como desejavam alguns dos críticos da atual direção, ou pelo menos aquele grupo que se opôs a Francisco Rodrigues Santos no Congresso há um ano? A nossa sondagem tem uma análise muito boa das preferências dos simpatizantes de cada partido e, portanto, permite ver com mais cuidado como a Sónia há bocado referiu no caso da Marisa Matias, como é que se comportam. E no caso do CDS, o CDS é o partido onde há mais indecisos, ou seja, o CDS é o partido onde há mais pessoas que não sabem bem daqueles tantos candidatos que existem, qual é que é o melhor para si. E 32% do eleitorado do CDS ainda diz que não sabem quem vai votar, o que é surpreendente, havendo uma pessoa, um candidato do centro-direita que já tinha o apoio, do centro-direita, sim, que já teve o apoio do CDS há 5 anos e que agora volta a ter, o partido entende realmente que não é preciso outro candidato e eu achei estes 32% surpreendentes e perante estes 32%, realmente fazia sentido, compreende-se que aquela facção que não gosta muito do atual presidente do CDS pensasse noutra alternativa. Adolfo Mesquita Nunes ainda esta semana esteve na SIC e voltou a referir isso, que dando a entender, pronto, claramente que estaria disponível para uma candidatura em junho, se essa tivesse sido a intenção da direção. Ele disse que o Conselho Nacional foi muito claro, disse que só não foi porque a direção não quis, não é? quis, ele disse isso mesmo no Conselho Nacional. Sim, e depois na segunda-feira disse que agora já não vale a pena falar sobre isso e que a altura ideal teria sido de junho, pronto, mas portanto esta sondagem, este resultado mostra que havia realmente espaço, ou seja, há pessoas do CDS que estão um bocadinho perdidas e, portanto, se tivesse havido uma candidatura desta área, existe espaço para ela. O que isto mostra, esta sondagem, é que realmente existe espaço para ela. Sobre Marcelo, realmente o próprio responsável desta sondagem recorda que o histórico das sondagens mostra sempre que daqui até ao dia das eleições o candidato mais votado irá perdendo sempre pouco a pouco alguma percentagem, portanto estes 68% vão descendo. E mais uma vez a análise por partido mostra como a penetração de Marcelo no PS e no PSD é quase idêntica, 66% no PS e 69% no PSD, portanto é um presidente completamente do centro, e portanto daí o resultado bom, 68%, na casa, ele que foi eleito com 52%, se tiver mais de 60% é um resultado ótimo para ele, portanto um grande reforço. Mas realmente ficará sempre abaixo de Soares, como bem Marcelo fez questão de notar. Aliás, nessa entrevista ele levava os 3 fatores bem na ponta da língua, que mostram que seria impossível ele ter a mesma votação que Mário Soares. Teve piada isso. Teve. Por falar em Marcelo, na semana passada, quinta-feira, pôs a cabeça de Eduardo Cabrita no cepo, retirou-a à cabeça de Eduardo Cabrita quando o primeiro-ministro fez uma declaração de confiança política no seu ministro da Administração Interna, e no domingo Marcelo recebeu o diretor nacional da PSP, que veio cá para fora falar do futuro do CEF. Entretanto, Cabrita foi ouvido no Parlamento e deu uma entrevista ao público Rádio Renascença, em que admite erros e também admite que a diretora-geral do CEF poderia ter saído mais cedo, embora o admita levemente. São José Almeida, como achas que está neste momento o ministro Cabrita? Aliás, já escreveste sobre isso?
Quer dizer, o ministro Eduardo Cabrita está neste momento politicamente fragilizado, quer dizer, isso é uma evidência. De qualquer forma, eu penso que ele esta semana, quer na audição na Comissão Parlamentar, que aí fez uma prestação bastante mais discreta, bastante mais institucional do que na declaração que fez no final do Conselho de Ministros da semana passada, em que foi uma declaração demasiadamente pessoalizada e emocional. Ele está politicamente fragilizado, mas eu acho que neste momento a crise começa a esvaziar, ou seja, ele vai ter que provar, com a reforma que anuncia, aliás na entrevista que te deu ao público e à Renascença, vai ter que provar agora com a reforma anunciada do CEF que tem capacidade para gerir a questão. E eu admito perfeitamente que tem, aliás ele tem estado a prepará-la. E como eu escrevi, e acho isso, ele fez o que tinha que fazer em relação ao caso, agiu dentro do que é a área da tutela política, com os inquéritos da IGAI. É evidente que ele próprio reconhece em entrevista ao público que cometeu 2 erros, como ele diz, de avaliação e timing. Devia ter forçado, se não demitido, forçado a demissão da diretora nacional do CEF, que acabou por se demitir já no limite, e deveria ter sido mais atuante e não deixar tanto aos procedimentos normais dos ministérios a ligação à família da vítima, a reparação da vítima e da família da vítima. Devia ter assumido a translação, por exemplo, do corpo, porque é uma coisa que é caríssima, não é? Pronto. E portanto, imagino como é que uma professora na Ucrânia, as voltas que teve que dar à vida para conseguir enterrar o marido na sua terra e junto à família. Portanto, mas eu penso que o próprio ministro reconhece isso. O que eu acho que se passou esta semana, que ajudou a reabilitar a imagem de Eduardo Cabrita, foi aquilo que eu acho um erro crasso do Presidente da República. O Presidente da República já é candidato, está em campanha, quer provar à direita que é duro com o governo. E olha, caía como mel na sopa ele conseguir demitir mais um ministro da Administração Interna. Era excelente para ele neste momento. Ele forçou isso na entrevista à SIC. Acaba por dizer que o primeiro-ministro manifestou-lhe confiança, como quem diz, pronto, eu não posso fazer nada. E faz uma coisa que eu acho, em 30 e tal anos de jornalismo, penso que é a primeira vez que vejo, e eu já vi uma vez o engenheiro Guterres entrar no Palácio de Belém para falar com o Dr. Jorge Sampaio, com o Eduardo Vara como mãe muito seguro, e à saída, o Armando Vara, e à saída o Armando Vara estar demitido, não é? Pronto. Já vi demitir vários ministros, inclusive da Administração Interna. Mas, incluindo o Marcelo, que foi ele que demitiu a Constança. Sim, mas ele fez uma coisa que para mim é inusitada, e eu tenho real noção disto que eu estava a trabalhar. No domingo é a Presidência da República, que chama os jornalistas a Belém, porque vai lá o diretor nacional da PSP, Megina da Silva. E, portanto, avisa que ele vai prestar declarações. Megina da Silva é uma pessoa, é um polícia de carreira, está habituado à disciplina, a obedecer aos procedimentos. É estranhíssimo que Megina da Silva tenha saído da audiência com o Presidente a abrir a boca de uma forma completamente inusitada sobre o que é a reforma ou a reestruturação ou o futuro do CEF. Não cabia ao diretor nacional da PSP dizer aquilo. E eu acho que esse tiro de Marcelo, procurar assim atingir mais e fragilizar o governo e o ministro, acabou por
beneficiar Cabrita, porque de facto o diretor nacional da PSP fez uma coisa que não podia fazer. Pronto, mas Eduardo Cabrita vai demorar a recuperar a credibilidade e a segurança como ministro, isso vai ainda. Sim, aliás, é evidente que houve algumas pessoas a interpretarem que um diretor nacional da PSP só faz aquilo no momento em que o ministro está fragilizado e abre espaço, aliás. Eu vou um bocadinho mais longe, sim, de uma audiência com o Presidente da República, duvido. O Eduardo Cabrita diz que chamou, na entrevista que nos deu, diz que chamou a Magina logo no dia seguinte, na segunda-feira, e que, enfim, diz que nunca a coisa não se poderá repetir e que ele é uma pessoa sem experiência política. Mas pronto, este é o estado da arte, pelos vistos, pelo menos neste momento. Para essa página, no teu artigo de opinião de segunda-feira, dizias que o ministro sob fogo, como o Eduardo Cabrita, era amigo do primeiro-ministro e que outro, o Pedro Nuno Santos, não era. A relação pessoal está a influenciar a gestão política deste governo? Olha, o que eu queria, no fundo, com isso é que as pessoas pensassem um pouco sobre estas questões. Sobre porque é que na mesma semana 2 ministros estão num aperto, porque estavam os dois num aperto que não é dos ministros só, é também do governo. E porque é que foi tão importante para o primeiro-ministro sair em defesa dele, primeiro-ministro, e não só, saíram vários ministros, e porque é que foi tão importante desautorizar o outro. Eu percebo que o Pedro Nuno cometeu alguns erros ao assumir praticamente sozinho a questão de levar o plano ao Parlamento e depois de ter recuado, porque o Primeiro-Ministro não concordava, ele no mínimo devia tê-lo ouvido. Eu percebo que o Primeiro-Ministro tenha ficado de facto também muito zangado com isso e que não tenha gostado de o ouvir, mas eu acho que os dois, quer dizer, estavam num momento em que os dois não podiam em que o Primeiro-Ministro não podia deixar cair nenhum dos dois, se não deixava cair o Ministro da Administração Interna por causa de um caso que envolveu a morte de um cidadão que não é português e que já leva 9 meses, como é que pode ter deixado tão sozinho um ministro que está a apresentar um plano que não é só dele? Aquele plano do Pedro Nuno Santos é do governo, é o plano de reestruturação de uma das maiores empresas portuguesas, de uma empresa que tem 10 mil funcionários, que tem não sei que percentagem do PIB, que contribui com não sei que percentagem do PIB. Portanto, e porquê que isto acontece? É só porque ele está zangado porque o Pedro Nuno tomou uma decisão sozinho, ou é porque de facto eles têm pesos muito distintos no governo? E eu acho que eles têm realmente pesos muito distintos no governo. O Primeiro-Ministro precisa do Eduardo Cabrita por várias razões. Ele faz parte do núcleo duro dele, ele é amigo, ele conhece bem o aparelho do PS, ele domina-o, ele já andou muito na estrada, já fez muitas campanhas. E o Pedro Nuno, a verdade é que teve a ousadia de se assumir fora de tempo como um concorrente ao cargo do Primeiro-Ministro. Eu acho honestamente que ele não lhe vai perdoar isso nunca mais. Nunca mais, e acho que é um problema que eles vão ter de resolver e é pior para o Pedro Nuno do que para o Primeiro-Ministro. Sim, pelo menos enquanto António Costa não meter os papéis da reforma. Exatamente. Claro. Helena Pereira, Eduardo Cabrita devia ter demitido o diretor nacional da PSP depois da cena de domingo em Belém que a São José aqui descreveu. O problema é, um ministro que nunca demitiu a diretora nacional do CEF depois da morte no aeroporto, do assassinato no aeroporto, quase até ao fim, podia demitir o diretor nacional da polícia por ter dito disparates em Belém? Sim, eu acho que a tua pergunta diz que não é? Porque a gravidade de uma coisa não se compara com a outra. Sendo certo que o que o diretor da PSP disse não podia dizer assim, é muito menos grave do que o outro caso todo da CEF. Portanto, eu acho que ninguém compreenderia que não tivesse demitido a diretora do CEF e agora corresse como a Gina da Silva, mesmo assim. É mesmo assim.
E deixa-me dizer-te que na entrevista, na forma como ele responde às vossas questões, ele continua a insistir que, obviamente, que podia ter demitido a diretora do CEF, mas ele diz que não fazia sentido porque nem o processo de crime, nem o processo disciplinar a envolvem. Portanto, quem responde isto é porque ainda não percebeu, quer dizer, fica surpreendida por ele continuar a dizer isso, sim, e que ela também ajudou muito. Ela ajudou muito, exatamente, porque quando a Polícia Judiciária foi fazer detenções, teve uma colaboração muito ativa na concretização dessas detenções. Portanto, continua, no fundo, a dizer que não percebe porque é que as pessoas se criticam o facto de ela ter continuado estes meses todos em funções. E depois diz uma coisa mais surpreendente, que é, a determinada altura diz, manifestamente a diretora nacional, a diretora do CEF, não tem o perfil para acompanhar o tempo da reestruturação. Portanto, o que ele diz na entrevista é que ela é demitida, o que ele diz ainda mais grave, é demitida por ser incompetente, não é por, devia ter sido demitida pelo princípio da hierarquia, por ter que ser responsável por uma coisa que se passa cá abaixo num organismo que ela dirige. Não, o que ele vem dizer é que afinal ela sai porque é incompetente, porque a reestruturação que é preciso fazer, ela não era capaz de fazer, portanto isto ainda é pior. E a ideia que dá é que ela, querendo ele reestruturar o CEF, ela já estava sempre a prazo. E exatamente. Que ela não era a pessoa capaz para isso. Ana, eu em relação a esta história das demissões tenho sempre muita dificuldade em responder e nomeadamente em relação à Margina da Silva também tenho, porque, quer dizer, na realidade o que nós temos ali é um homem a dizer o que pensa. Ok, disse-o sem falar com o ministro, disse-o à saída de Belém. Mas quer dizer, ninguém morreu debaixo da alçada dele, ninguém... Sem dúvida. Não podemos realmente... Eu não creio que em causa tivesse ali a demissão dele. Agora, eu sei que isto o fragilizou e eu sei que se fala internamente nas polícias que ele pode ser afastado. E isso é uma hipótese que para ele está em cima da mesa. Agora, é quase o que é aquilo? É um delito de opinião? Sim. Não sei. Não, eu também acho, desculpa lá, eu também acho que seria um exagero agora Eduardo Cabrita ir demitir Margina da Silva, não é? Ele não podia ter feito o que fez, mas não é morte de homem, não há morte de homem. Pois, a questão é a morte de homem. A questão é morte de homem, não é? Já nem em sentido figurado, aqui é sentido não real. É no sentido figurado, não é uma metáfora. Claro. Sr. José, mas como tu há bocado referias, isto tem tudo o dedo de Marcelo. O problema aqui não é claro que tem. É a Presidência da República que põe Margina da Silva a falar aos jornalistas. Quer dizer, ia dizer mas não se pode demitir a presidência. Não, ia dizer cá fora que falou sobre isto com o presidente, quer dizer, há um dever de sigilo sobre as audiências do presidente. Há uma declaração, António Costa responde a isso, a declaração mais forte desta semana é António Costa, quando há 2 dias diz que, em regra, o presidente respeita escrupulosamente a separação de poderes. O que ele está a dizer é que isto foi uma exceção. É que desta vez não houve o respeito escrupuloso, como tem que haver. Claro. E, portanto, ficou muito claro. Eu acho entre o governo, entre o primeiro-ministro, que viu o presidente tentar empurrar um dos seus principais ministros, desta forma acusando o toque e dizendo isto não foi fair, o que aconteceu. Não, mas é claro que há uma ação concreta da parte de Marcelo Rebelo de Sousa para tentar despedir o ministro. Isso é claríssimo, não é? Mas olha, eu queria só acrescentar uma coisa sobre o Eduardo Cabrita. A mim impressiona como é que num processo todo destes, que foi doloroso e acredito que seja difícil, em que ele está fragilizado, já todos dissemos isto aqui, é verdade. Aliás, este governo começa a ter vários ministros fragilizados, isso é um problema. Mas como é que ele tem tanta autoestima? Vocês leram a entrevista da Ana, ele além de, mesmo no comunicado, ter dito eu fiz tudo bem, eu fui o único que fiz sempre tudo bem, ele às tantas na entrevista ainda diz assim uma coisinha de passagem que é qualquer coisa como eu sou o 3º ministro da administração interna mais antigo da Europa. Como é que ele se foi num momento destes? Como é que ele foi pensar numa coisa destas? Não, a conversa que diz o colega alemão.
a conversa Eduardo, deve ter sido Eduardo, não é Eduardo, porque não seria o colega francês é que devia dizer Eduardo, mas Eduardo, tu és o mais experiente de nós todos. Exato, sim. Mas ele ainda arranja tempo e energia neste momento para fazer para se vender dessa maneira. Acho espetacular. Eu acho que só se pode ser ministro desta República com uma grande dose de autoestima. É uma coisa impressionante como é que depois deste caos todo o Eduardo Cabrita ainda se continua assim, concordo inteiramente contigo. Acho um mistério. Vamos para o Natal. O Subdiretor-Geral da Saúde veio dar conselhos para a comemoração das festas. Pode-se comemorar por um momento de exceção num almoço de Natal da véspera do dia de Natal. Não há nada que o impeça. Vou-lhe dar um exemplo. Em minha casa há uma pessoa que comemora o seu aniversário precisamente nesta época, num destes dias. E a comemoração desse aniversário é o pequeno almoço. São José Almeida, como prevês que venha a ser este Natal? Estás a pensar em compotas? Não sei, não faço ideia. Nós estamos a falar antes das decisões oficiais do Governo, mas já escreveste que não deve haver grandes alterações. Bom, eu já agora uma referência ao Subdiretor-Geral de Saúde. Eu acho que ele resolveu um problema sobre um programa ao Ricardo Araújo Pereira. Porque, de facto, aquela comunicação... Não há programa esta semana. Imagina da pena. Quando voltar, de certeza que vai ter que agarrar nisto. Porque nunca vi uma coisa mais absurda. Não é só o celebrar ao pequeno almoço, como em pleno inverno, que pode estar a chover, ir para os quintais, ir para os patamares dos prédios, e para não estarem todos na cozinha. Mas quem é que está a celebrar hoje em dia o Natal na cozinha? Quer dizer, aquilo tudo era completamente desajustado. Era uma patetice do princípio ao fim. Porque, quer dizer, a intenção era ótima. É muito importante que as pessoas sejam alertadas durante esta semana que vem para se conterem no Natal. De facto, de acordo com as informações que tivemos e que vem hoje no público, o Conselho de Ministros de hoje à noite deve manter o quadro geral que traçou de alguma liberalização no Natal, a permitir restaurantes a funcionar no dia 24 à noite e nos almoços de 25, e a impor o recolher obrigatório só às 2 da manhã no dia 24, tal como no dia 31 de dezembro, embora no ano novo o quadro que está previsto é bastante mais duro, é de fecho até, durante 4 dias ou 5 não há circulação entre concelhos, são proibidas festas de rua, comemorações, de rua ou em casa, comemorações públicas, mas portanto está previsto que as medidas anunciadas se mantenham, porque os números têm estado com uma tendência de contenção e de diminuição, inclusive os internados e os cuidados intensivos, que é o que é mais importante do ponto de vista de sobrecarga do Serviço Nacional de Saúde e da capacidade de resposta médica aos doentes de Covid, pelo menos àqueles que não têm uma idade ou não têm doenças associadas que podem tornar a Covid potencialmente mais fatal do que nos casos de pessoas saudáveis e mais novas. E eu penso que o que de facto é importante é que as pessoas percebam as regras, respeitem as regras. É simpático não haver uma imposição de proibição total, para haver alguma descompressão psicológica, até porque o Natal é muito importante, como dizia o Rui Rio, o Natal não é o fim do ano, o Natal é o Natal, mesmo para os não católicos, o Natal hoje em dia é a grande celebração de família, e de amizade, e de amigos, e portanto é importante que haja essa possibilidade das pessoas com contenção poderem celebrá-lo. E espero que aquilo que me disseram ontem e que escrevemos hoje no público, que está prevista uma grande campanha de informação, de publicidade, suponho que nas rádios, nas televisões, nos jornais, para que as pessoas
percebam como é que têm que funcionar, mas que por favor não ponham o subdiretor-geral da saúde com um ar de sete anões a contar histórias criancinhas. Eu acho que eles estão, ao que sei, eles estão a fazer uma série de vídeos, ou pediram a produtoras de vídeo para fazer uma série de vídeos sobre esta fase, campanhas, no fundo, vídeos. Eles já começaram a ter essas campanhas por vídeo para alertar as pessoas para Covid, mas é bombardear as televisões com isso, não é? Mas eu quero saber se tu fazes compotas, São José Almeida. Eu costumo fazer compotas, mas não para oferecer no Natal. Eu este Natal o que tenho para oferecer, que fiz há 2 anos e meio, é ginginha. É o que tenho maravilha! Opa, vê lá se me das alguma, pelo amor de Deus, que eu adoro. Mas normalmente faço compotas para oferecer, porque eu não como doces, sou diabética, mas faço compotas para oferecer, mas não no Natal. Não é uma coisa que eu costumo fazer no Natal. Sónia Sapaz, eu não faço compotas. Eu ia perguntar dessa, mas já estava também. Olena, e tu fazes? Não, também não. Pois, eu também confesso que nunca fiz compotas. Mas, pá, fiquei agora com uma vontade doida de ir fazer compotas. Mas acho que a compota vai fazer toda a diferença no controle da epidemia neste Natal, realmente. Uma compota. Ofereça uma compota. A compota, que aliás é uma coisa que tu metes a colherinha, pões no metes outra colherinha. Espetacular. Não, estes a compota de álcool a 70 graus. Muito bom, muito bom. Sónia Sapaz, o número de casos está elevadíssimo, o número de mortos está uns números que nunca assistimos na primeira vaga. No entanto, apesar da situação ser absolutamente negra, a coisa que mais me tem surpreendido, e já falei disto aqui várias vezes, é que o mood dos cidadãos, em geral, não tem nada a ver com março e abril. As pessoas habituaram-se a viver assim, já não vivem em terror, como viveram. É que se deve este estranho, uma espécie de keep calm and carry on, que é um slogan que os britânicos tinham preparado caso houvesse uma invasão terrestre do Reino Unido por Hitler, mas que nunca aconteceu. Eu acho que neste caso é claramente por causa da vacina, digo eu. A vacina e sobretudo a possibilidade dela começar a ser administrada em breve, nos próximos dias, trouxe essa calma, essa espécie de tranquilidade que eu chamo também um balão de oxigénio para mais algum tempo e sobretudo para este período em que a ressaca de convívio e de calor humano é muito maior por força da quadra natalícia. E é curioso porque essa questão da vacina se nota também no impacto económico dos confinamentos agora nos últimos tempos, porque ainda ontem foi revelado um relatório sobre o último estado de emergência e sobre o anterior, portanto, que já terminou, não o que está em vigor, e tem um ponto onde essa questão é abordada e eles dizem que as vacinas foram de facto a almofada que uma das coisas que contribuiu para que as pessoas ali nos determinados dias voltassem às compras e deu assim um certo ânimo. Eu acho que as vacinas é que foram de facto a almofada que faltava para suportarmos a distância dos próximos tempos. É uma espécie de falta só um bocadinho assim. Só que na realidade a questão é que se nós ouvirmos os especialistas, o que eles dizem é que já não falta só um bocadinho assim e se calhar isto vai durar muitos meses. Mas o balão de oxigénio já foi dado. Eu acho que isso ajudou um bocadinho. Deve ter sido. Portanto, o nosso Alamein é o fim do princípio. Pronto. Deixa-me só acrescentar uma coisa. A Presidente da Comissão Europeia anunciou agora que a vacinação na União Europeia vai começar entre 27 e 29 de dezembro. Portanto, a coisa vai concretizar-se mesmo ainda este ano, o que de facto confirma e contribui para o espírito de luz ao fundo do túnel, embora todos saibamos, como dizia a Sónia, que daqui a um ano ainda a população não está toda vacinada na Europa, não é? Helena Pereira, a Sónia já falou das vacinas e São José também. Há de facto uma boa notícia deste ano horrível, mas mesmo assim não é para já que as vacinas vão ter o seu efeito e uma grande parte dos países europeus estão a ter medidas duras, muito duras para o Natal.
estou-me a lembrar que o Ministro da Saúde da Bélgica foi quase tão ridículo como o nosso Subdiretor-Geral da Saúde, porque diz que o Natal tem que ser no quintal. Na Bélgica, como sabemos, há bastante frio e que só uma pessoa dos convidados pode ir à casa de banho lá dentro de casa. Portanto, as compotas do Dr. Rui Portugal, apesar de tudo, são menos ridículas que do Sr. belga. Helena Pereira, como é que tu vês agora este Natal e a passagem de ano? Olha, sobre isso da medida da Bélgica, deixa-me dizer que hoje ouvimos epidemiologistas e eles realmente, até pode parecer ridículo, mas eles defendem que a DGS devia dar um aconselhamento mais rigoroso sobre o número de pessoas que devem estar na ceia de Natal e sobre regras para ter em casa. Portanto, do ponto de vista, se calhar, da saúde, essas coisas que nos parecem um bocado estranhas, os epidemiologistas consideram que é importante para alertar as pessoas. Portanto, não sei. Agora, deixa-me só dizer isto. Eu não sei exatamente o que é que vai acontecer. Parece que vai ficar tudo igual, tudo na mesma, é isso que dizemos hoje. Mas parece-me também que existe um ambiente que está criado que o Governo deveria aproveitar para repensar as medidas do ano novo. Eu digo isto porque os epidemiologistas defendem que haja mais restrições. Não acham boa ideia a forma como vai decorrer o Natal. Por eles preferiam que houvesse mais cuidados. Não havendo um Natal, poderia haver, digo eu, no Ano Novo. Ontem, quando os partidos foram a Belém, o PSD pediu que houvesse coragem para apertar as medidas na passagem de ano e, curiosamente, o PS, que falou a seguir, deixou a porta aberta a isso, disse que devia ser uma ideia que realmente tem que ser ponderada e merece ser avaliada. E na sondagem que nós publicámos esta semana, perguntadas as pessoas sobre se devia haver medidas mais rigorosas na altura, no fim de semana da passagem de ano, 32% eram favoráveis a que houvesse medidas mais duras. Portanto, parece-me que as pessoas compreenderiam e, do ponto de vista político, também há esse ambiente criado para que, se calhar, alguma coisa pudesse ser mudada. Não sei se isso vai acontecer ou não. Mas o que é que será mudado? As restrições que estão anunciadas para a passagem de ano, de recolher, não se chama recolher obrigatório, mas o dever de estar em casa, só são aplicadas nos 113 concelhos. O Governo vai clarificar isso há 15 dias, depois de ter feito o primeiro anúncio, que nós pensávamos que isso era para todo o país. A circulação entre concelhos é para todos. Mas o recolher é diferenciado. É diferenciado, sim. O que é permitido em todo o país é haver festas de Ano Novo só não há festas de Ano Novo e só há proibição de circulação da via pública a partir das 2 da manhã nos concelhos de risco muito elevado. É isso mesmo. E é isso, pronto. É isso que eles não querem. Agora, não está ainda definido, atenção a isto, só está definida a proibição entre concelhos no dia de Ano Novo, véspera de Ano Novo e fim de semana. Não está definido ainda se domingo a seguir ao Natal e se no fim de semana a seguir ao Ano Novo vamos ter ou não proibição de circulação na via pública a partir das 13 da tarde, fechando os restaurantes e o comércio, como tem acontecido todos os fins de semana. Isso é uma das coisas que pode acontecer, pode ser hoje decidido em Conselho de Ministros. E isso sim aperta ainda mais, de facto, a situação do Ano Novo. Vamos aguardar pelo comunicado do Conselho de Ministros e o Poder Público volta para a semana. Até para a semana. Até para a semana. O público fica no ouvido. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.